Rompendo em Fé. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Amém, graças a Deus, podeis tomar assento. Eu tenho uma palavra de Deus que vai mexer com a tua estrutura espiritual nesta manhã. Eu poderia perguntar para você: você tem certeza que você está no lugar certo? A casa do Senhor é o lugar certo para você estar nesta manhã? Então você vai receber o que Deus quer que você receba. Eu quero falar nessa manhã sobre missões impossíveis. Diga comigo: missões impossíveis. Esta é a missão que Deus confiou a você. Impossíveis aos seus olhos, mas já programadas, planejadas e já garantidas por Deus. Porque aquele que te chama é aquele que vai te preparar. Saiba que Deus nunca vai te levar para o campo de batalha sem antes te treinar, sem antes te preparar. Deus não trabalha com emoção. Deus não é menino. E Deus só faz tudo no tempo certo, na hora certa. Quando Deus chama alguém, Deus vai prepará-lo antes para cumprir a missão que Deus o confiou. Não é porque você foi chamado e você já está apto. Pelo contrário. Se a gente for olhar para muitos homens de Deus que receberam missões da parte do Senhor, você vai observar que Moisés, apesar de ser treinado nas melhores escolas do Egito, passou 40 anos dentro de um palácio, mas ele estava adquirindo experiências somente para começar o treinamento de Deus no deserto. Porque a missão de Moisés seria exatamente lá naquele palácio, lá naquela nação que Deus o colocou ali. Da mesma forma, Davi, quando foi levantado por Deus, ele não foi direto para o palácio depois de receber a unção de rei. Davi teve que ser treinado por Deus por 17 a 23 anos até assumir de fato o trono de Israel. Da mesma forma, José, quando foi chamado com 17 anos aproximadamente, já um jovem que tinha capacidades, ele foi treinado por 13 anos até estar ali no palácio para administrar, aleluia, abaixo de Faraó, a nação do Egito. Enfim, todo mundo, quando é chamado, não quer dizer que a pessoa está apta, porque Deus não chama capacitados, Deus escolhe para capacitá-los. Se você acha que você está pronto para uma missão, talvez Moisés pudesse até se achar, né? Para a missão do Egito, para substituir o faraó, tudo bem, mas para a missão de Deus, eu quero te dizer que
ninguém desenvolve e cumpre a missão que Deus nos dá sem a ajuda de Deus. Por isso que a sua missão, que Deus te confia, é uma missão impossível, que só será viável quando Deus entra na participação desta missão para torná-la possível. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos um texto em que Samuel recebe uma missão da parte de Deus para derramar o óleo sobre o novo rei de Israel. Você acha que Deus chamou Samuel do nada? Samuel foi preparado na casa do Senhor desde criança. Porque todos nós temos um chamado, amém, queridos? Na casa de Deus, todos nós somos úteis. Todos nós temos ministérios. Todos nós seremos treinados e Deus operará pelos dons que Ele nos dá, pela unção que Ele derrama, que vai nos ajudar a cumprir aquilo que Deus espera de cada um de nós. O dom é de Deus e o dom que Deus nos dá é irrevogável. Muitas pessoas podem se perder no meio da sua trajetória e Deus não vai retirar o dom, porque o dom Deus deu é como um DNA que Deus coloca dentro de você, para você cumprir a missão pelo qual Deus te confiou, e Deus espera que você cumpra. Então o dom é irrevogável. Deus coloca dentro do teu DNA o dom necessário para você cumprir o propósito dele aqui na terra. E Deus não vai remover esse dom. Agora Deus precisa, além do dom, Deus precisa treinar você. E esse treinamento vem através de experiências. Deus jamais vai te colocar num lugar que você nunca imaginou, ou que você nunca experimentou, que você nunca teve, o contato, não teve a experiência de transitar, de permear aquele lugar para que você possa fazer com excelência. Quando Deus levou Ezequiel para o vale dos ossos secos, Deus fez Ezequiel dar uma volta sobre o vale. E aí Deus perguntou a Ezequiel: o que você está vendo, Ezequiel? Estou vendo um vale aqui, cheio de ossos, sequíssimos. E aí Deus perguntou assim: e poderão viver esses ossos? Tem momentos que a gente não sabe, né? Está além da nossa capacidade. E aí Ezequiel só respondeu assim: Senhor, Tu o sabes. Porque quando Deus nos dá uma missão, Deus já sabe que essa missão aos nossos olhos pode ser impossível, mas nós vamos precisar da ajuda de Deus para cumprir o nosso papel nesta missão. E Samuel então ouviu Deus falar duramente com ele: até quando terás dó de Saul, havendo eu já o rejeitado? Então agora você tem uma nova missão. Vá até a casa de Jessé o belemita, pega o seu vaso de azeite e você vai derramar este óleo, vai ungir na casa de Jessé um que eu já escolhi, já elegi para ser rei sobre Israel. E este vai executar toda a minha vontade, porque é homem segundo o meu coração. E aí Samuel, diante da missão, ele diz assim: mas Senhor, Saul está endemoniado. Se ele souber que eu vou ungir um rei no lugar dele, ele vai mandar me matar.
Só que Samuel não contava de que nesta missão, irmãos, nós não vamos sozinhos. Aquilo que nós não podemos fazer é Deus que vai tornar viável e possível. A missão impossível será possibilitada, será viabilizada através da intervenção de Deus. É por isso que você, quando recebe uma missão de Deus, você apenas vai fazer aquilo que Deus te confiar a fazer. Porque a missão pode ser uma missão muito grande e você vai precisar de muitas pessoas nesta missão para estar cumprindo junto contigo. E principalmente o eterno. Amém? Então, uma coisa que eu preciso entender é que Deus, quando nos leva para o campo de treinamento, no deserto, Deus não nos leva para nos envergonhar, para nos destruir, para nos desanimar. Porque tem muita gente que desama, né? Desanima. Muita gente que desanima quando está no deserto, pensa que está sendo destruído. Eu não aguento mais, eu não suporto mais tanta provação. E aqui que você precisa aprender, queridos, aleluia, que você não pode deixar as circunstâncias que Deus está permitindo na sua vida te destruir. E você precisa entender que essas circunstâncias são elementos permitidos por Deus para te capacitar. E muitas pessoas estão aguardando você, porque na missão que Deus te confiou, muitas pessoas precisam ver você se levantar e assumir a posição que Deus, aleluia, colocou de forma personalizada, pessoalmente você. Aquelas pessoas estão dependendo, estão aguardando o teu levantar, o teu agir, para que elas sejam abençoadas através, aleluia, do seu posicionamento. A pergunta é: será que Deus falharia quando Ele nos confia uma missão impossível? Samuel perguntou: como irei eu? Pois ouvindo o Saul, me matará. E Deus trabalha, irmãos, de acordo com a nossa estrutura. Amém? Diga para o irmão assim: Deus trabalha com a tua estrutura. Se a tua estrutura não permite a missão, isso significa que você ainda não está pronto para a missão. Deus ainda vai apertar mais ainda. Deus ainda vai peneirar você mais ainda, vai tratar mais ainda, vai aperfeiçoar mais ainda, até que você esteja pronto. Aleluia. Porque às vezes você acha, porque foi chamado, já está pronto. Não, irmão. Você vai ter que passar pela escola de Jeová. Vai ter que passar pelo treinamento. A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Deus nos prova, Deus nos leva para o deserto e chega até nos humilhar e até a passar alguma necessidade, ao passar fome, somente para saber o que é que está no nosso coração. Se nós vamos continuar, se nós vamos desistir, se nós vamos recuar e até mesmo rejeitar o projeto, o plano que Deus tem através da nossa vida. Porque Deus nos prova. E naturalmente, somente com Ele nós seremos aprovados. Será que Deus falharia se Samuel estivesse na mão de Saul? Quantas vezes Saul pegou um exército de elite
para capturar um só homem. E Deus escondeu Davi. Deus colocava o seu inimigo nas mãos dele, para mostrar que quando Deus está contigo, irmãos, pode vir o maior exército contra a tua vida, mas Deus vai te blindar, Deus vai te esconder. Lembra quando o rei da Síria enviou um exército também ali para capturar o profeta Eliseu? E quando Eliseu viu Geazi desesperado, Eliseu falou: rapaz, fique tranquilo, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão vindo contra nós. E Eliseu então mostrou a realidade do mundo espiritual e pediu a Deus que abrisse os olhos de Geazi para que ele visse o que estava ao nosso favor, o que estava ali ao nosso dispor para guerrear a guerra do Senhor. É por isso que o Senhor já te fez mais do que vencedor, porque antes de você entrar na peleja, Ele já vai na tua frente, já destrói, já derrota o seu inimigo. Aleluia! Isso é para Ele, meu irmão. Aleluia! É por causa de você, porque dele é a guerra. Então eu quero te dizer que quando Deus manda, Ele garante. Se por acaso a cabeça de Samuel fosse cortada, Jesus deu uma demonstração clara quando pegou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, pegou a orelha e botou no lugar. Será que Deus não podia pegar o pescoço, pegar a cabeça e botar em cima do pescoço do profeta? Se Deus falou que a missão era impossível, porque tinha a participação dele. Porque nós precisamos entender que sozinhos nós não vamos fazer nada. E que se foi Ele que nos confiou, Deus vai antes te preparar, vai te estruturar, porque Deus não vai exigir nada além do que você tem. E eu sempre gosto de dizer uma frase que Deus colocou no meu coração, que a nossa estrutura, ela precisa estar pronta para suportar as pressões que Deus vai permitir sobre a nossa vida. Em outras palavras, Deus não coloca ninguém numa posição antes de estruturá-lo, porque precisamos na posição estar apto para suportar as pressões que a posição certamente ali vai permitir na tua vida. Então Deus não vai exigir de você além do que você pode dar. Tenha certeza disso. Deus só vai até o seu limite. Diga comigo: Deus só vai até o meu limite. Quando Deus quer esticar mais um pouquinho o nosso limite, aí Deus trabalha. E aí Deus vai com você. Mas não vai partir não, irmão. Você não vai ser destruído não. Deus vai estar trabalhando com você, para que quando você esteja no ponto certo, aí Deus entra em cena. Amém, queridos? Aleluia. Então toda missão que Deus tem para mim e para você não vai funcionar se não tiver a participação dele. Você pode observar, irmãos, eu poderia aqui citar muitos exemplos onde Deus deu missões específicas para os seus servos, e saiba que Deus deu uma missão para você, e você precisa descobrir qual é esta missão, porque Deus já dá o pacote completo, os dons já vêm no pacote, para te ajudar nesta missão. Ainda Ele derrama da unção que vai te empurrar até a tua missão, mas Ele também vai contigo. Moisés, quando recebeu a missão de libertar o povo do Egito, a Bíblia diz que Moisés já nasceu para o propósito. Ele foi tirado das águas, onde o diabo estava usando o faraó para matar todas as crianças,
né, pensando ser o libertador do povo, e na verdade era uma tipificação de Cristo, um libertador que libertaria apenas como ensaio o seu povo das mãos de Faraó, de Satanás, da escravidão. Toda a verdade é paralela, e você pode acompanhar que o que Deus faz lá no passado é apenas um ensaio, é apenas a sombra do que Ele vai fazer lá na frente. Então Satanás pensou que a profecia de Gênesis 3,15 estaria se cumprindo ali: da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e este lhe feriria o calcanhar. Então o diabo sempre chega para tentar impedir o plano de Deus, mas Jesus chega primeiro e dá uma rasteira no diabo. Aí Moisés é levantado, nós conhecemos a história, criado debaixo das barbas de Faraó, no próprio palácio. Deus usa a estrutura do palácio para preparar alguém que Deus vai libertar, aleluia, que precisava agir dentro do próprio palácio. É assim, Deus, quando quer te usar em um lugar, Deus te manda para aquele lugar, te treina naquele lugar para dar vitória ao seu povo naquele lugar. E aí o que aconteceu com Moisés, depois que chegou o tempo que Deus o apresentou aos seus irmãos, os hebreus, aí ele se identificou com o povo e aí mudou tudo. Acabou tentando defender o povo com o seu braço de carne, o braço, pensando que era pela sua força carnal, se tornou um assassino e fugitivo. Era projeto de Deus conduzi-lo para o deserto, e lá Deus daria o treinamento então para que ele voltasse e libertasse o seu povo. Você observa que quando Deus envia Moisés, ele se mostra totalmente incapaz. Ele foge da missão. Mas quando Deus escolhe alguém para a missão, irmão, Deus não vai desistir. Porque Deus colocou o DNA da missão dentro dele. Tudo que ele precisa já está lá dentro. E era Moisés. Moisés, eu sou gago, então tudo bem, vou lhe permitir o seu irmão Arão para ser a tua voz, mas eu serei pela tua boca. E aí, observe as 10 pragas vieram, manifestando o poder de Deus. E na hora que o povo de Israel, o povo judeu sai do Egito, ainda Deus manda Moisés dizer aos ricos daquela nação para liberar todo o ouro, prata, as riquezas do Egito. Agora, aqui pergunta: você acha que aquele povo iria liberar as suas riquezas, o seu ouro, os seus tesouros do Egito, de propriedade particular? Era uma missão impossível, mas se eles obedecessem a Deus, como obedeceram, Deus iria com seu favor para fazer a parte que eles não poderiam fazer. E a Bíblia diz que o povo egípcio, os ricos do Egito, liberaram voluntariamente todos os seus tesouros para que o povo de Israel levasse consigo, porque Deus sabia que eles precisavam daquela riqueza para começar uma nova nação. Uau! A missão pode ser impossível, mas saiba que tem a mão de Deus, terá o favor de Deus junto a ti para fazer cumprir essa missão. Isso é tremendo. Deixa o meu povo ir. Quem é que pode impedir? Quando a voz de Deus ecoa dentro de cada pessoa: deixa o meu povo ir. Diga ao norte dá, Segunda Guerra Mundial, e ao sul não retenha, não detenha. É a voz do Senhor. Ninguém pode resistir à voz que troveja sobre as águas. Ninguém pode resistir à voz do Senhor. Você não pode resistir à voz de Deus dentro de você. Aleluia. Você se lembra que Moisés muitas vezes quis desistir? Por quê, irmãos? Toda missão difícil, ela vem recheada com ameaças, com medo, morte. E pessoas
quando entra na missão, pode sentir a sensação da morte, como Samuel sentiu: mas se ele souber vai mandar me matar. Será que Deus não garante, irmãos? Será que Ele não vela pela sua palavra para fazer cumprir? Será que Deus não te dá convicção e garantias de que quando Ele vai com você, como Davi disse: ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Sabe por quê? Porque eu sei quem é que vai nessa missão comigo. Ele deu garantias claras: não te deixarei, nem te desampararei, mas eis que eu estarei contigo todos os dias, nesta missão até a consumação do século. Quando Moisés era morto, Deus fala com Josué: levanta, Josué, para de choramingar, então somente esforça-te, tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Levanta-te, faz esse povo marchar sobre o Jordão, passando pelo Jordão. Não te desanimes, não pasmem, nem te espantes. Não te chamei eu? Tem de bom ânimo. Não receba afronta do adversário, não seja intimidado pelo nosso adversário, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Aleluia. Vocês se lembram? Eu vou viajar aqui, vou navegar aqui no oceano da palavra de Deus, pegando alguns exemplos que Deus vai colocar no meu coração, para você entender que a missão, ela tem a garantia do sim e do amém daquele que prometeu. Quando Deus chamou Jonas, Jonas fugiu, mas era ele que tinha que falar àquele povo lá de Nínive. Você vê que ele foi parar lá no escombro de um navio, lá no porão de um navio, e Deus criou a circunstância para que ele fosse jogado no mar. E Deus usou uma baleia, um peixe, pegou um transporte aquático e conduziu até Nínive. E lá dentro da baleia, Deus falou com Jonas. E Jonas teve a participação de Deus nessa missão. Moisés, quando chegou diante do Mar Vermelho, talvez pensou: é agora. O faraó está ali agora com seu exército, o exército mais poderoso da terra. E Deus então, irmãos, permite aquela circunstância para empurrar a Moisés, para que ele tomasse uma atitude. Porque eu quero lhe dizer uma coisa: líder, para ser líder, tem que tomar atitude, mesmo no momento da dificuldade, da circunstância mais adversa da tua vida. Você tem que acionar a tua fé, a palavra mágica ou a palavra profética que Deus colocou dentro de você, que será, aleluia, a chave para que Deus possa operar na tua vida. E aí Moisés se levanta com autoridade e libera uma palavra profética, e diz àquele povo que estava sendo usado por Deus para pressionar Moisés. Deus usou aquele povo para pressionar Moisés, para fazer Moisés agir assim na nossa vida. Muitas vezes nós vamos nos encontrar numa situação em que a pressão vai nos levar a tomar uma atitude, irmãos, porque a zona de conforto muitas vezes nos faz recuar. Aí Deus vai apertar mais ainda, vai pressionar mais ainda, e Deus então usa Moisés, e Moisés libera uma palavra profética e diz: olha, esse povo que vocês estão vendo aí, meu Deus, diante de uma situação daquela, olhem pela última vez, se alguém tiver uma máquina Kodak aí, medieval, tira uma foto aí para ficar como memória. Nunca mais os seus olhos os verão. Moisés talvez não sabia nem o que ele estava falando. Já pensou? Deus poderia mandar fogo do céu, um anjo, como matou, exterminou aquele exército lá de Senaqueribe. Um anjo só numa noite que matou 185 mil soldados em uma só noite. Deus não poderia destruir aquele exército? E aí Moisés falou: olha,
eles nunca vão mais te atormentar. Mas Moisés falou assim, vocês nunca mais vão vê-los. O que ele estava querendo, né? Com muita ousadia, olha, o que Deus vai fazer aqui não vai ficar não vai permanecer nenhum, e vocês não vão ver. Moisés estava dizendo, o que está tentando nos obstruir será o caminho que Deus vai usar. Ou seja, o problema que muitas vezes tenta impedir você será a ferramenta que Deus vai usar para te levar à vitória que Deus vai te dar. O mar que estava diante deles, Moisés talvez se lembrou lá das águas do rio, que Faraó mandava matar todas as crianças e jogava naquelas águas do rio Nilo para alimento dos crocodilos. Moisés já estava treinado pelas águas, irmãos. Moisés tinha propriedade com as águas. O nome dele mesmo já dizia, tirado das águas. Ele tinha intimidade com as águas. Então foi através daquelas águas que Deus abriu o caminho para destruir os seus inimigos. É assim, irmãos. Deus vai usar as circunstâncias, a pressão para te conduzir a chegar aonde você precisa ir, mas não saiba disso, que o Senhor vai na tua frente, como ele disse a Ciro, eu irei adiante de ti, quebrarei os portões de ferro, os ferrolhos de ferro e as portas de bronze. Aleluia. Fala de guerra, de batalha espiritual, porque ele é o guerreiro Jeová Sabaote que vai à frente do seu povo, que nunca perdeu uma batalha. Dar-te-ei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu próprio nome. Aleluia. Não foi assim, irmãos, na vida de Esther. Esther vivia onde? No palácio. Deus não vai tirar ninguém da favela para pregar no palácio. Deus vai tirar alguém do palácio para pregar no palácio. Assim a missão da Adonep. Médico fala para médico, empresário para empresário, rei para rei, né? Dentista para dentista. E Deus pode fazer diferente? Pode. Mas normalmente Deus treina pessoas naquele lugar onde Deus quer usá-lo. É lá na sua empresa que Deus está treinando você para falar lá na empresa de Jesus. É lá no governo, aleluia, nas secretarias, é lá no palácio que Deus vai levantar pessoas ali, irmãos, que conhece, né, que tem intimidade com aquelas coisas, que vivem ali para poder usá-lo nas suas mãos. Aleluia. E Esther estava lá. O que Esther tinha, irmãos? Tinha beleza. Deus preparou todo aquele cenário que Vasti desonrou ao rei e foi tirada de cena, porque Deus tinha um plano, Deus tinha uma missão impossível. Deus já sabia ali que Amã seria usado, né? Amã, o Amalequita, olha, Amaleque, que era inimigo de Deus, que quis destruir o povo de Deus por muitas vezes. E esse Amalequita prepara um plano para destruir o povo judeu em um só dia. Havia uma missão impossível, que é que Deus ia usar. Tinha que ser alguém lá dentro do palácio. Quem é que estava lá dentro do palácio? Esther, Hadassah. O que ela tinha? Beleza. Por quê? Para ser rainha, para ser uma mulher que tinha as qualidades. Aleluia, ela estava sendo treinada, estava sendo preparada lá dentro do palácio. E aí Deus usa, como toda missão, ninguém faz tudo sozinho. Aí Deus usa o tio dela, Mardoqueu. E Mardoqueu então está sempre na porta do palácio, sempre ali, ó, na dispensação, esperando o momento dele. É assim, irmão, quando você não tem o que fazer, fique na porta do palácio. Fique na porta, porque vai chegar um momento que o próprio Deus vai criar uma circunstância, e quem estiver na porta, Deus vai levantar para usar. Aleluia. Aí de repente acontece lá um plano
para tirar a vida do rei. Quem está lá? Mardoqueu. Já começa a fazer parte da história. Deus levanta Mardoqueu no momento em que é promulgado um decreto que exterminaria todo o povo judeu. Agora, quem é que está lá no palácio? Esther. Prepara, mulher, que é você que Deus escolheu para esse tempo, para dar, aleluia, livramento, para dar escape ao povo de Deus. E aí vem o jejum, manda o povo todo jejuar, todo mundo participa. E agora Esther tem que se arriscar, tem que arriscar a sua vida, porque todo o plano impossível de Deus, irmão, tem também a ameaça do diabo. Agora cabe a você confiar em Deus ou recuar da ameaça do diabo. O diabo sempre vai intimidar para tentar fazer você recuar. Mas você vai dizer: vai para lá, bicho. Arreda-te, Satanás. Recua, Satanás. E a Bíblia diz: resistir ao diabo, e ele vai ter que fugir da tua presença. Você não tem que sujeitar ao diabo, não. Você tem que sujeitar a Deus, ao que Deus confiar nas tuas mãos, ao que Deus colocar você, irmão. Você é privilegiado, porque é você que está sendo levantado nesse tempo para uma grande missão diante dos céus. Eu não ouvi ninguém falar um amém. Aleluia. Isso é para Jeová, irmão. Faça completo. Aí Radassa é preparada para entrar diante do pátio, na presença do rei. Ela sabia que poderia morrer. Você acha que ela queria, irmão, ir para lá? Não. Você acha que você, diante de uma missão que você sabe que você pode morrer, vai lhe dar algum conforto? É melhor, Jeová, prepara outro. Samuel, que é Samuel, meu irmão, Samuel era a expressão da divindade humana na terra naquele tempo. Samuel chegava, todo mundo se endireitava. Lá vem o homem de Deus. Samuel quis recuar. Deus entrou até com outro recurso para ele ir, porque era ele que tinha que ir. E Deus vai usar muitas vezes alguns recursos para conduzir você, porque a missão é sua. E aí Esther então teve que pedir ajuda, teve que fazer um jejum de 3 dias para entrar no pátio, na presença do rei. E ela então declarou: se perecer, pereci, mas a missão vai ser cumprida. Se o rei não estender a mão, irmão, o cetro, eu vou morrer. Mas nessa missão, você não vai sozinho. Agora é Deus. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e para onde quer inclina. E na hora que ela entrou, foi Deus agora inclinando o coração do rei e levantando o cetro diante dela. E disse: pede agora, minha filha, até metade do meu reino eu te darei. É Deus, na hora que nós não podemos, é que entra em ação com o seu favor, para nos ajudar nesta missão. Eu já vou encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Lembra de Noé? Havia alguém na terra que poderia cumprir a missão de Noé? A Bíblia diz que o próprio Deus disse que era o único justo. E por 500 anos, se Noé não tivesse construído, não fosse até o irmão, crer numa palavra profética, e você perseverar e construir, meu Deus, isso aqui parece conto de carochinho, parece história. Mas o homem perseverou e ele construiu. Quando ele terminou de construir a arca, escuta isso aí, Deus mandou a chuva. Deus só vai liberar a chuva sobre a tua vida quando a arca estiver pronta. Não entendi, pastor? Você vai entender agora. Deus só vai agir e cumprir aquilo que Ele precisa entrar na participação quando você se posicionar e estiver já na posição. Olha a vida, um exemplo, a vida de Sansão.
né? O plano era dele, ele foi preparado, ele foi escolhido. Ele caiu no meio da trajetória, não significa que Deus desistiu. E a Bíblia diz que quando ele cumpriu lá, no final, a Bíblia diz que ele matou, mas na sua morte destruiu seus inimigos, mais na sua morte do que durante toda a sua trajetória em vida. Saiba de uma coisa, o propósito de Deus através de você é maior do que você. Uau! Não, vou repetir, peraí. O propósito de Deus veio do céu aqui agora. O propósito de Deus na tua vida é maior do que você. Por isso não fique se apegando às coisas emocionais. Não fica pegando aos sentimentos, não fica pegando as coisas que são da terra, as coisas que são efêmeras. Se apega às coisas que estão superiores. A Bíblia diz pelo profeta Isaías que os planos de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais excelentes, maiores e superiores aos nossos. Aleluia. Ah, pastor, então Deus não se preocupa com a minha emoção, com o meu sentimento? Irmão, isso é presente de Deus, vem a reboque. Faz parte do que Jesus falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acréscimos. Não inverta a ordem de Deus para o propósito que Ele tem na tua vida. O propósito dele é superior a você. O propósito de Deus é a garantia de que você vai viver e só vai sair da terra depois que você cumprir a sua parte nesta missão. O diabo não vai ser uma ferramenta para impedir ou para me tirar da terra. Ele não tem autoridade sobre a minha vida. Ele não pode me matar. Ele não tem autoridade sobre a morte. O poder da morte não está nas mãos dele mais, está nas mãos de Jesus. A chave do inferno, irmão, até a chave de onde ele mora, ele não tem o controle dela. Quem tem? Jesus. Jesus foi lá, tomou a autoridade, esmagou a cabeça dele, tomou a chave do inferno. E é por isso que a Bíblia diz: não temei ao diabo, não temei ao homem, temei antes a Deus, que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. É a Deus, que é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Catuca o irmão que está do seu lado, pergunta para ele: você ainda tem temor? Então obedeça, seja sábio. Aleluia. Irmãos, para finalizar, mas quem está gostando, diga amém. Quando eu vejo a unção de Deus, eu me empolgo aqui, viu? Mas eu estou olhando, fico vigiando ali com o tempo. Aleluia. Lembra de Elias? Para finalizar. Quantos lembram de Elias? Elias foi preparado para quê, irmãos? Foi treinado para quê? Qual era a missão de Elias? Não era acabar com a adoração de Baal? Não era para revelar o verdadeiro Deus? Sim, mas tinha que acabar com a adoração de Baal. Deus levou Elias lá para o ribeiro de Querite. Quanto tempo ele passou lá? 1 ano. Sendo alimentado por corvos. Olha, irmão, sendo alimentado por Deus, enviando corvos. É Deus que te alimenta. Deus alimenta os seus profetas. Deus é que sustenta os seus profetas. Não é o homem que sustenta o profeta, é Deus que sustenta os seus profetas. Aí o corvo chegava lá, o cardápio de hoje é filé mignon. Aí quando ele estava enjoado de filé mignon, aí vinha picanha. Deus enviava carne, pão, e ele bebia da água do Querite. 1 ano. Quando Deus precisava mudar ele de fase, aí Deus faz secar o ribeiro. E ele então não tinha mais como beber água, só tinha para encher a moringa de água dele e caminhar uma viagem de 120 quilômetros aproximadamente até
o lugar onde Deus determinou que ele estaria sendo sustentado por uma viúva. Quando ele chega lá, ele encontra a recepção daquele lugar, caveira, defunto, e a viúva pegando o seu último graveto para poder fazer a sua última refeição e também morrer com seu filho. A pergunta poderia, mas Deus, tu me tira de um lugar estreito, sendo alimentado por corvo, para ser alimentado por uma mulher que só tem uma refeição para comer e morrer. Aí é a missão impossível, irmão. É quando você não vê perspectiva, não vê esperança, quando você não vê saída, você pode ter certeza que Deus vai abrir caminho no mar. Deus vai fazer, aleluia, o deserto florescer. Mananciais vão começar a aparecer no deserto. Aí entra Deus. Saiba que sempre na sua missão, Deus nunca pode estar de fora. Se você achar que é você que vai fazer, que você pode, coitado. Por isso que Deus abate logo o soberbo. Mas quando a pessoa vive na humildade da dependência do Senhor, só tem caminho de exaltação. Aí Elias lança uma palavra. Primeiro faz para mim, para depois fazer para tu e teu filho. Isso é princípio. Primeiro traga o do Senhor. Depois o Senhor não vai deixar faltar na tua mesa. Primeiro traga a primícia, traga aquilo que é de Deus. Primeiro a honra é a Deus, para depois você honrar o agiota, o banco, os compromissos. Honre primeiro a Deus. Amém? Isso é princípio, irmão. O princípio que você honra, Deus vai levantar para Ele te honrar durante toda a sua história. Mas o princípio que você desonra, já está aí. Vai ser desonrado também pelo resto da vida. Então não seja uma presa fácil pela ignorância nas mãos do teu adversário. Honre a Deus. E aí Deus honrou a palavra do profeta. Não faltou mais farinha na panela, nem azeite na botija, até aquele dia que Deus ordenou pelo profeta. Foi ao Monte Carmelo. Ali conhecemos a história, não vamos perder tempo aqui. Você conhece mais do que eu. Deus restaurou através do profeta o altar, porque o povo estava dividido. E ele teve que restaurar primeiro o altar, porque Deus só fala através do altar restaurado. Quando o povo está em divisão, irmão, o diabo está operando. Mas quando o povo está unido, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso que muitas vezes nós sofremos. Sofremos como povo e sofremos individualmente porque há divisão na nossa vida. Catuca o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: eu preciso de você, meu irmão. Eu posso até não ir com a tua cara, eu posso até não gostar de você, mas eu preciso de você, porque nessa missão eu não posso fazer sozinho. Deus vai usar exatamente quem você não gosta, e Ele vai ter o que você precisa para que vocês dois juntos triunfem em Deus. Não vi nenhum amém? Aí Elias agora, irmão, mata os 850 profetas de Baal e Acera, falsos profetas. E aí o povo vai lá. Você acha que foi Elias que matou sozinho? Não, o povo junto com ele matou os 850. Aí vem o milagre da água para mostrar que Deus é Deus. A água desceu depois da sétima, né? Lá no cume do Monte Carmelo. E ele mandou ao jovem avisar a Acabe que a água iria, como sinal de Deus, que ele era profeta em Israel, que a água agora iria alcançá-lo. Aí quando Jezabel ouve tudo acerca do que Elias fez,
Aí o diabo, agora, irmãos, usa a boca de Jezabel, e nas suas palavras os demônios começam a cavalgar nas suas palavras. Escute que isso é profundo. Os demônios começam a ser soltos pela boca daquela mulher, porque Jezabel é um principado, é uma autoridade do inferno. E os demônios começaram a ser liberados pelas palavras daquela mulher, começava a cavalgar. E quando chegou no coração de Elias, ele foi intimidado por aquela palavra para tentar abortar o projeto de Deus, a missão de Deus na sua vida. Escute isso, já estou encerrando. Elias, quando ouve a mensagem recheada de demônios agindo no seu coração, ele tem medo. E ele libera o servo, que ele não deveria fazer isso, que a Bíblia diz: é melhor dois do que um, porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, que caindo não terá quem o ajude. Liberou sem a orientação de Deus. Foi para o deserto, se instalou debaixo de um zimbro, sozinho, deitou desanimado, entrou em depressão, queria morrer, e disse para Deus: Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, mataram todos os teus profetas e ficou somente eu. Deus envia o socorro, porque quando nós chegamos ao nosso limite, Deus vai enviar socorro, faz parte da missão dele. O anjo vem, dá alimento e água para o profeta come, bebe e dorme de novo. Aí Deus falou: não funcionou, eu vou mandar um mais forte. Mandou o anjo, e a gente sabe que quando fala de fala da teofania. Vem o próprio Jesus, e aí traz pão, água, e diz: levanta, come e bebe, porque grande será a sua missão ainda, não acabou. E ele levantou, comeu e bebeu, e funcionou. Mas veio o anjo, né? Quando é ele que vem, irmão? Quando vem um anjo, a gente tem luta, né? Quando Daniel estava esperando por uma resposta de Deus, o anjo veio, foi guerra, foi luta. Deus teve que mandar um mais forte, Miguel, para poder liberar o caminho. Amém, irmãos? É batalha. Lembra do que eu falei? Na guerra, ou a gente é guerreiro, ou é vítima. Deus te chamou para guerrear, senão você será vítima do diabo. E aí ele andou com o alimento 40 dias. Chegando lá no Monte Horebe, o monte de Deus, ele entrou numa caverna. E aí Deus agora não mandou nenhum anjo, nem o anjo. Deus veio diretamente e chegou lá na caverna e chegou para Elias. E o que você faz aqui, Elias? Deus sabia que ele estava debaixo de uma missão. Por que você está aqui? Você ficou intimidado por causa de uma mensagem do inferno para abortar a missão? Até aqui você foi muito bem, Elias. E ele mais uma vez, ele conta aquela história, aquela ladainha, aquela história melosa. Ah, Senhor, pela segunda vez, mais uma vez ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais, mataram todos os teus profetas, só ficou eu. E eu também quero morrer. Sabe qual foi a resposta de Deus depois disso, irmão? Tá bom, Elias, chega. Quando ele abortou a missão lá em Saul, por causa da desobediência, Deus abortou a missão também em Elias. E aí, olha o que Deus falou agora para Elias: agora vai, levanta Azael sobre rei da Síria, Jeú sobre rei de Israel, e unge a Eliseu como profeta no teu lugar. O que isso? Escuta isso, irmão, eu encerro agora. O que Deus estava falando com aquilo?
o que você não conseguiu fazer na sua missão, eu vou levantar outros para fazer no teu lugar. Porque durante, irmãos, o período em que ele conseguiu matar todos os 850 profetas de Baal e Acera, ele não conseguiu destruir toda a adoração, né, em Israel a um Deus estranho que era Baal. Ele não conseguiu. Por quê? Porque a pessoa principal era Jezabel. E Deus levantou o profeta para confrontar Jezabel e matar Jezabel, porque ele tinha matado Nabote lá no seu campo. Lembra da vinha de Nabote? E o profeta disse que assim como ele fez a Nabote, faria também a toda a sua casa. E seria morta, despedaçada, esquartejada, e ainda os cães iriam lamber o seu sangue e as aves do céu iriam comer a sua carne. E Elias não confrontou, foi intimidado por aquela mensagem, aleluia, de Jezabel, daquele principado. Ele tinha que confrontar, porque Deus havia preparado ele para isso. Sabe o que aconteceu? Elias viveu ainda mais 4 anos depois disso. Quantos anos? Sabe o que é que Deus fez durante esses 4 anos através de Elias? Sabe? Sim ou não? Então pergunta, o que foi, pastor? Não, desse jeito eu vou encerrar, na próximo culto eu falo. Pergunta com vontade, o que foi, pastor, que Deus fez? Melhorou, vou falar. Deus não fez mais nada. Passou 4 anos esperando agora Deus retirar ele. A única coisa que ele conseguiu fazer foi ungir o profeta Eliseu. Ele não ungiu a Jeú e nem a Azael. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim, olha, o que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. O que significa isso? Deus precisava dar cabo, extinguir a adoração a Baal. Deus precisava ir na fonte. Deus precisava lá no reduto, arrancar da raiz a adoração a Baal. Coisa que Elias não conseguiu cumprir a sua missão. E Deus levanta as pessoas para agora operar no seu lugar. Deus escolhe um justiceiro chamado Jeú. Um justiceiro que não tinha dó, que não tinha pena. Lembra quando Deus falou no início aí da mensagem? Porque tem dó de Saul, meu servo, porque havendo eu já o rejeitado, por que você não age? E Deus precisava arrancar da raiz. E usou as pessoas certas, porque Elias não conseguiu, não confiou. Ele foi intimidado, ele foi ameaçado. E ele saiu de cena. E a missão dele foi abortada e Deus levantou outro no seu lugar. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Elias poderia viver muito, muito mais tempo na terra. Poderia ter o seu ministério ainda glorioso como começou, irmãos. Na dependência de Deus. Tem muitas pessoas que são intimidadas por causa de ameaças. Mas saiba de uma coisa: o diabo não tem poder nem autoridade para frustrar o projeto de Deus na tua vida. Continue crendo, porque a sua missão tem a participação dele. E aonde você não consegue chegar, ele vai contigo e vai te ajudar. Por isso que a missão chama-se impossível, porque você não conseguiria jamais fazê-la sozinha. E vai precisar sempre da ajuda dele. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado.
é teu meu coração.